Boa noite, então, a todos. Bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos cantar uma canção na página 14, quem tiver este livrinho de cânticos. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Pedimos, Senhor Jesus, que permitas que hoje estejam connosco, uma vez mais, os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, os nossos protetores, de forma a que todos em conjunto possamos criar harmonia nos nossos lares, serenidade, tranquilidade e paz, para melhor podermos ajudar os nossos irmãos em sofrimento, mas também melhorar o ambiente que permita que sigamos sempre pondo em prática a mensagem que nos deixaste. Seja connosco, Senhor, e nos abençoa o Evangelho de hoje. Ora, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas causas bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, as outras em vidas passadas. Voltando à fonte dos males terrenos, reconhecemos que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição?
Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são um cálculo de interesses ou de vaidade e onde o coração não tomou parte. Quantas dissensões e querelas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são resultados da intemperança e dos excessos de todo o género. Quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não combateram as más tendências destes desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, ao recolherem o que semearam, admiram-se e afligem-se da falta de deferência e da sua ingratidão. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas vicissitudes e pelas decepções da vida interroguem friamente a sua consciência, que recuem passo a passo à fonte dos males que os afligem, e verão se a maior parte das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em tal condição. A quem então responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o artesão dos seus próprios infortúnios, mas em vez de o reconhecer, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sua sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, enquanto a sua má estrela está na sua incúria. Os males desta natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem conseguirá evitá-las quando trabalhar no seu aperfeiçoamento moral, como também no seu aperfeiçoamento intelectual. A lei humana detecta certos erros e pune-os. O condenado pode então dizer-se que sofre a consequência do que fez, mas a lei não detecta e não pode detectar todos os erros. Ela incide especialmente naqueles que causam prejuízos à sociedade e não nos que apenas prejudicam os que os cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. É por isso que não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos deploráveis, de onde se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre castigado pelo que tiver pecado. Os sofrimentos que se seguem são para ele um aviso do que fez de mal. Dão-lhe a experiência, fazem-no sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que foi para ele uma fonte de tristezas. Sem isso, não haveria qualquer motivo para se emendar. Confiante na impunidade, atrasaria o seu progresso e, por consequência, a sua infelicidade futura. Mas a experiência vem, algumas vezes tarde demais, quando a vida foi já desperdiçada e perturbada, as forças gastas e o mal não têm remédio. Então o homem dá por si a dizer: se no princípio da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos erros eu teria evitado. Se eu pudesse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas do mesmo modo que para o obreiro o sol se levanta de manhã, um novo dia começa para que lhe permite reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, reduzirá o sol de uma nova vida, em que poderá pôr a seu proveito a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Quantas vezes te lamentas pelos amigos que, nas horas de aflição que te visitam, se afastam ou se mostram indisponíveis? Quantas vezes o terás feito, também, esquecendo-te deles por coisas mínimas ou por deserção lamentável? A vida, a nossa vida enquanto espíritos eternos, é feita disso mesmo, de encontros e desencontros, de ajustes e desajustes, de aproximações e afastamentos, fruto da invigência, do egoísmo, da inveja ou vaidade, que constituem verdadeiros vendilhões dentro de nós e que precisamos de expulsar urgentemente. Releva as faltas alheias, desculpa os enganos ledos, perdoa as incompreensões. Toma tudo quanto te dói no fundo da alma como desafio à tua fidelidade a Deus e ajusta-te contigo mesmo. Porque quer queiras, quer não, se não te reajustares agora com os desafios de qualquer natureza, a dor fará esse trabalho por ti.
Esta é uma mensagem, reajuste do livro Vem Comigo. E nós estamos aqui a ver as causas atuais das aflições, certamente, que bate à porta de toda a gente na Terra. Não há ninguém que possa dizer que é feliz. A felicidade não está neste mundo, como Jesus afirmou. Pode ser relativamente, enfim, beneficiado pelo dinheiro que tem, pelas posses que tem. Mas quantos têm esse dinheiro todo e não têm felicidade, e não têm paz em casa, e não têm serenidade, e não têm filhos, e não conseguem atingir aqueles objetivos com que sonharam? Então todos nós temos, de uma forma ou de outra, achaques, problemas, dificuldades. E isso se deve muito a causas anteriores à vida. Mas aquilo que nós éramos antes, ou aquilo que nós somos agora. Às vezes há pessoas que dizem, mas não tem culpa nenhuma o outro somos nós. Com outra roupagem, com outro corpo físico, mas continuamos a ser nós. Os hábitos, os vícios, as virtudes, tudo aquilo que nós hoje somos, já éramos. Não mudamos assim de um dia para o outro. Nós continuamos, aliás, veja-se a grande diferença entre uma família, os filhos, que são todos diferentes uns dos outros, porque isso resulta de enfim, maior ou menor conhecimento, maior ou menor desenvolvimento intelectual e moral, agregado noutras vidas. Então aquilo que nós éramos é aquilo que nós continuamos a ser. Os hábitos que temos eram aqueles hábitos que nós tínhamos e que temos que, raciocinando sobre eles, os eliminar, se forem negativos, e os projetar ainda mais nas ações, nos atos, no trabalho espiritualizante para o nosso futuro. Então esta leitura do Evangelho vai-nos trazer que, às vezes há pessoas que têm tendência a dizer, é tudo passado, é tudo outras vidas, é tudo reencarnações. Não, às vezes continuam a ser do presente, continuamos a ter os mesmos hábitos, a mesma forma de ser, os mesmos defeitos, sem os corrigir, e naturalmente que poderão ser objetos para nos fazer sentir mais sofredores, mais infelizes, a questionar-nos mais vezes porque é que Deus olhou para o lado quando nos criou, quando em boa verdade nós devíamos perguntar-nos porque é que nós olhamos para o lado quando nos avisaram, quando nos convidaram à mudança, quando nos convidaram à transformação interior. Então, é um reajuste que estamos a fazer hoje dos nossos hábitos, da nossa maneira de ser, dos nossos propósitos negativos de outras vidas. E hoje estamos a ser desafiados a corrigir e a seguir um outro caminho, um caminho novo. Então é bom que nós reflitamos um pouco sobre tudo isto. E não é só refletir e depois pôr tudo na prateleira ou meter a gaveta para na próxima oportunidade. Não, é refletir, raciocinar e pôr em prática aquilo que nós acharmos que deve ser a nossa conduta para um melhor futuro, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem e não, como tantas vezes se faz, fazendo aos outros exatamente aquilo que nós não gostamos que nos façam a nós. Vamos refletir mais um pouco. Uma questão relativamente à toxicodependência, para ver se conseguimos distinguir o que poderá ser prova e o que poderá ser expiação. Normalmente, já que as nossas tendências e os nossos hábitos vêm de um passado, portanto, uma pessoa que tenha tendência para esse tipo para esses vícios, para o álcool, para as drogas, sejam elas quais forem, é uma tendência que vem do passado, não surge assim do nada. Portanto, neste caso, será uma prova. Portanto, quando a pessoa, antes de se lançar para o vício, não é? Neste momento, nesta fase, é uma prova que terá que vencer. E depois, a consequência que a pessoa encontra depois de se viciar na mesma vida, não é? Porque nós vemos que os toxicodependentes cometeram um erro de se viciarem, como é óbvio. Mas depois as consequências fisicamente e morais na mesma vida são fortes. Nós sabemos que eles sofrem e não é bom para ninguém ser dependente do que quer que seja. Portanto, temos aqui uma prova, uma consequência. Será que, encontrando essa consequência, que nós vemos o sofrimento deles, terão consequências em vidas futuras? Podem ter na presente. O problema não é as inclinações que nós temos. Pode ser na droga, pode ser no álcool, pode ser no fumo, pode ser no mentir, pode ser no criticar, no julgar os outros. São procedimentos que que está dentro de nós, que está no nosso íntimo. Somos assim, não mudamos de um dia para o outro. E muitas vezes, quando nós, no mundo espiritual,
quando nós concluímos que há necessidade de mudar, fazemos esses propósitos de mudança, de voltar à terra e não voltar a fazer. Mas depois é como na confissão, de uma forma geral, que as pessoas juram firmemente emendar-se e depois continuam a fazer. Embora digam que não voltam a fazer, mas depois continuam a fazer. Então é natural que muitos espíritos, quando vimos à Terra, tenhamos feito propósitos de nos emendarmos, de não continuarmos nessas inclinações. E, portanto, nesse particular, os desafios que se nos colocam são provas para que não se volte a cair, para que não volte a fazer. Só que vence mais a inclinação e vence mais a ignorância, porque, de uma forma geral, ninguém está agora para aí virado, as religiões tradicionalmente cristãs, não está virado para saber se foi noutra vida, se não foi noutra vida, se é de trás ou se não é de trás, porque as religiões, ou melhor, os religiosos ensinam que só há uma vida, e, portanto, para trás não há nada, é o vazio, negando aquilo que Jesus falou, de que somos como o vento e sopramos onde queremos. Portanto, já vimos de outras vidas, já vimos de outras experiências. E, portanto, nessa perspectiva, as inclinações, a continuação dos vícios, podem não ser prova, podem ser hábitos. Podem ser hábitos. Agora, se a pessoa se propôs não voltar a cair, não voltar a fazer, são provas. Tem que provar que não volta a fazer, que não volta a cair, que não volta a alimentar esses vícios. Agora, cada caso é um caso diferente, não podemos dizer que é tudo genericamente igual para todos, mas que é, às vezes, um convite ao reajuste, é quando se trata daquela tendência, daquela luta que travam inicialmente de ir ou não ir, de fazer ou não fazer, de drogar-se ou não se drogar, de experimentar às vezes, de uma forma velada, a experimentar que depois não continua, e depois não conseguem sair. Então são hábitos que se trazem e continuam a ser hábitos, como o mentiroso, como o orgulhoso, como o egoísta. Já eram, continuam a ser. Como o toxicodependente já era e continua a ser. Se houver um propósito firme de mudança, é uma prova, porque é um desafio à sua capacidade de resistir às inclinações. Mas não se pode dizer que sejam ou sempre provas ou sempre expiações. Vamos então sintonizar a nossa mente agora com outros propósitos. Estamos a fazer esta reunião em sintonia com muitas famílias, quer através da internet, mas quer através mesmo da irradiação mental, porque muitas famílias fazem o Evangelho no Lar já há muitos anos, já há dezenas de anos, porque já ultrapassamos os 25 anos dessa edição, dessa criação do Evangelho no Lar no Jornal Espírita, na cadeia da fraternidade. Então vamos agora fazer essa cadeia de fraternidade, juntarmos todos uns aos outros em pensamento, e no nosso pensamento colocar Jesus. E pedir, Senhor, pedir que hoje, uma vez mais, os teus mensageiros possam tomar de nós o pouco que temos, como que se fosse o óbolo da viúva, e que levem, multiplicado a 100 por 1, particularmente às famílias mais desavindas, com mais problemas, com mais dificuldades, com mais discussões, desarmonias, desentendimentos, estabelecendo ou deixando um bálsamo de paz para que haja alguma contenção, haja alguma melhoria e, por que não, uma grande transformação. Toma a nossa oferta, Senhor. Ajuda a todos. E nós que estamos reunidos para irradiar essa energia, ajuda-nos também, Senhor, a harmonizar os nossos lares, a criar condições para que os filhos possam encontrar-te na sua caminhada. Envolve na tua paz a todos, Senhor. Página 29, vamos cantar Senhora do Rosário. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração,
ajuda a aliviar nosso irmão. Derrama sobre nós o teu amor de mãe. Ensina-nos a amar sem condição e ao próximo estender a nossa mão e faz de nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora, Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste teu aviso à terra inteira. Vem em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós. Ensina-nos a não calar a voz. Ajuda os homens fracos a encontrar a paz. Acorda os que esqueceram teu Jesus. Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz e faz do nosso mundo um mundo melhor. Despedirmos aqui, desejamos a todos boa noite, muita paz, que Deus continue a abençoar os vossos lares e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.